Olá, colegas, venho novamente aqui conversar com vocês sobre uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, uma temática que, vez por outra, tem dominado o Poder Judiciário com cada vez mais frequência, é aquelas envolvendo as uniões homoafetivas. Na decisão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a vara competente para análise das questões relativas às uniões homoafetivas, ou seja, o reconhecimento, por exemplo, da existência de uma união homoafetiva, é a vara de família. Entendo como absolutamente correto o precedente, a decisão dá vazão ao reconhecimento já operado pelo Supremo Tribunal Federal na ADIM 4277, onde entendeu, interpretando o sentido e o alcance do artigo 226 da Constituição Federal, entendeu que as uniões homoafetivas são uma entidade familiar. Agora, então, cabe ao Poder Judiciário, através dos seus outros órgãos, dar valia a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que vincula todo o Poder Judiciário, que se estabelece como precedente, ou seja, estender às uniões homoafetivas todo aquele baldrame, todo aquele suporte normativo já construído para as uniões heteroafetivas. Essa discussão sobre a competência para análise da união homoafetiva é até interessante sobre um aspecto histórico. Também isso se discutiu na união estável envolvendo homem e mulher lá atrás, quando se discutia se essas demandas envolvendo a união estável, então, na época, não reconhecida ainda legislativamente, elas deveriam tramitar na vara de família, ou se elas deveriam se dar através de uma ação de dissolução de sociedade de fato, tal qual uma dissolução de sociedade empresarial, ou ainda havia quem demandasse na Justiça do Trabalho pedindo reconhecimento de um vínculo trabalhista entre os conviventes. E depois de muito andar com as próprias leis que vieram reconhecer a união estável, a Lei 8.971, a 9278 de 96, e depois com o próprio Código Civil, que estabeleceu um capítulo específico sobre a união estável, se assentou que isso é uma união familiar, que isso é uma entidade familiar, o que encontra respaldo na própria Constituição Federal, no artigo 226. Então, não vejo por que fazer a distinção na união homoafetiva, apesar de ter alguns felicianos que ainda sim discutem essas questões. O fato é que os companheiros, homoafetivos ou não, devem viver em plena igualdade de direitos com outras entidades familiares, porque ali o que interessa é se há o vínculo emocional que ligue as duas pessoas para constituírem uma vida em comum, que eu penso não se deva fazer a distinção se estão envolvidos homem e mulher, ou dois homens ou duas mulheres. O caso espécie também o fato do recurso ter sido submetido ao STJ via Ministério Público. O Ministério Público que deveria, penso eu, propugnar o reconhecimento e não trabalhar o inverso, uma vez que o próprio disco é promotor de justiça e não promotor de injustiça. Mas, infelizmente, vez por outra, isso é episódico, o Ministério Público tem atuado em situações que não condizem com a finalidade institucional para a qual foi criado, tal qual hoje é reconhecido pela própria Constituição Federal. Então, penso que o precedente do Superior Tribunal de Justiça andou bem ao fazer o reconhecimento de que a vara competente para análise das uniões homoafetivas é a vara de família, fez uma mediação adequada entre o sentido e alcance da norma e a realidade atual, essa mediação que é tão importante hoje para o hermeneuta na análise de uma determinada norma. Obviamente, isso encontra limites lá um limite de resistência do próprio texto, mas que no presente caso não foi transgredido. Acho que não havia nenhum problema em fazer esse reconhecimento. Bom, colegas, são esses meus comentários sobre esse julgado. Voltamos a nos falar aqui. Muito obrigado.